Olá, pessoal. Como você sabe, eu utilizo as minhas redes sociais para falar sobre as questões jurídicas relacionadas ao mercado imobiliário. Eu busco descomplicar o linguajar jurídico. Eu estava me lembrando da minha época de faculdade, lá no primeiro, segundo semestre. Eu já tinha algumas matérias de direito material, direito civil, direito penal, e eu tinha bastante dificuldade de compreensão. Até que eu tive uma aula de direito constitucional e me foi apresentado o organograma do sistema judiciário brasileiro. A partir dali, tudo ficou mais claro, mais simples, de mais fácil compreensão. E eu decidi trazer esse organograma para vocês. Eu acredito que vai agregar bastante, vai facilitar na compreensão de questões jurídicas, não só para acompanhar os meus vídeos, mas de um modo geral, para a vida. Vamos lá. Como eu comentei, foi em uma aula de direito constitucional que me foi apresentado o organograma do Poder Judiciário brasileiro. Isso porque é na Constituição Federal que está toda a organização do nosso país. Essa é a capa clássica da Constituição Federal, nossa Carta Magna. E no artigo 2º da Constituição Federal estão estabelecidos quais são os poderes da União: o poder legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, responsável pela criação das leis. O executivo, que são os poderes administrativos, são os governos a nível nacional, estadual e municipal. E o poder judiciário. Qual que é a função desse poder? É garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver os conflitos entre cidadãos, entidades e estados. É garantir a ordem social. O artigo 92 da Constituição Federal estabelece quais são os órgãos desse poder. São os juízes e os tribunais. E esse é o organograma que eu comentei que mudou minha vida. Foi a partir daí que eu consegui entender como é que funcionava realmente o sistema judiciário brasileiro. E o sistema judiciário brasileiro é dividido em justiça comum e justiça especializada. O que não for de competência da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral ou da Justiça Militar é de competência da Justiça Comum. E a Justiça Comum, por sua vez, é dividida em Justiça Estadual e Justiça Federal. O que não for de competência da Justiça Federal, o que não for de interesse da União, é de competência do Tribunal de Justiça. A gente observa nesse organograma que lá em cima, no topo, está o STF, o Supremo Tribunal Federal. Esse órgão é responsável por garantir o que está previsto na Constituição Federal. Então, ele só vai analisar questões relacionadas à Constituição Federal, matérias constitucionais. E a gente vê dentro dessas justiças que tem aqui Juízo de Direito, Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça. Juízes do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Por que isso? Isso é uma forma de garantir que nenhum direito seja lesado. É o princípio do duplo grau de jurisdição. Se porventura o juízo de primeira instância cometeu um equívoco, a parte tem a possibilidade de recorrer dessa decisão para uma junta, né, por um tribunal, onde vai ser analisado por mais pessoas, não apenas por um juiz.
Enfim, essa foi uma breve apresentação sobre o organograma do sistema judiciário brasileiro. Espero que tenha ficado claro e que tenha agregado de alguma forma.